Começando então nossa aula 6 de Geometria Plana, a gente vai trabalhar hoje a resolução de exercícios do PAV. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, mandem uma mensagem aí para o e-mail que está na tela, tá? Eu respondo vocês o mais rápido possível, pessoal. Bom, vamos lá então. No PAV de 2018, aí foi meio adaptado aqui, eu adaptei esse exercício para não ter tanto enunciado aqui, mas é o mesmo exercício, tá bem? Um estudante da Engenharia Civil da Universidade Federal de Pelotas, ao observar uma parede revestida por ladrilhos hidráulicos de um dos casarões antigos do Centro Histórico de Pelotas, ficou curioso em saber quantos azulejos haviam sido utilizados no total e resolveu contá-los. Sabendo que a parede era quadrada e que media 4 metros de lado, e ainda que cada ladrilho era retangular, medindo 20 centímetros por 40 centímetros, ao finalizar sua contagem, o estudante descobriu que a parede era revestida por... Aí aqui as 5 opções: 50 azulejos, 800, 400, 120 ou 200 azulejos. Por quantos azulejos então era revestida essa peça do casarão? Essa parede. Bom, então, primeiro a gente vai representar aqui a parede, né? Para a gente observar a figura, o espaço que a gente vai ter que estudar, né? Então, a nossa parede aqui, ela tem 4 metros e ela é uma parede quadrada, né? Aqui o enunciado nos diz que a parede aqui, ó, é quadrada e que media 4 metros de lado. Se ela é quadrada, então todos os lados têm a mesma medida, portanto, este lado aqui também tem 4 metros. E todos eles têm 4 metros. Bom, depois a gente vai visualizar aqui então o nosso ladrilho. É claro que ele está numa escala maior do que a parede, tá? Mas a escala não vai importar, senão ia ficar ruim de desenhar aqui. O que importa é as medidas. Então, esse ladrilho ele tinha 20 centímetros por 40 centímetros. Então, 20 centímetros aqui, o lado menor, e 40 centímetros esse lado maior. É claro que a gente vai fazer a conversão para ficar melhor de trabalhar para metros, né? Porque a parede tem em metros, né? As medidas da parede são em metros, então eu posso converter tudo para metros. Poderia ter feito o contrário, converter esta medida aqui para centímetros também e trabalhar tudo com centímetros, porque a gente tem que trabalhar na mesma unidade de medida. Mas eu preferi fazer a conversão aqui das medidas do ladrilho para a gente fazer efetuar a resolução deste exercício. Então, 20 centímetros, né, fazendo a conversão, vocês podem utilizar a tabela, como foi mostrado já nas aulas anteriores, né, para fazer a conversão. Vocês vão ver que 20 centímetros vai nos dar 0,2 metros e 40 centímetros vai nos dar 0,4 metros. Então, ele vai ficar com 0,4 metros aqui na parte maior e 0,2 na parte menor. Esse é o nosso ladrilho. Bom, para que a gente faça o cálculo, então, de quantas peças vão ser utilizadas, basta a gente pegar a medida de 4 metros aqui, ó, por exemplo, e dividir pela quantidade, pela medida de cada um dos ladrilhos. E aí a gente vai ver quantos ladrilhos vão caber nesta direção aqui, né? Então, a gente vai fazer 4 metros, né, que é o tamanho da parede, dividido pelo tamanho de cada um dos ladrilhos, que tem 0,4 metros de comprimento. Isso vai nos dar 10. Então, 10 peças. Ele dá para colocar 10 peças aqui nesse sentido, daqui até aqui, desta parede até esta parede, deste lado até este lado. Então, 10 peças. Agora, a gente vai ter que determinar quantas peças vão caber neste sentido aqui, né? Agora, a gente vai colocar as peças, então, organizadas de 2 em 2, 0,2 em 0,2 metros. Portanto, se a nossa parede mede 4 metros e as peças têm 0,2 aqui de largura, então 4 dividido por 0,2. Isso vai nos dar 20, portanto 20 peças. Então, cabem nesta parede aqui, neste sentido, 20 peças, com 20 centímetros de largura. E aqui nesta parede cabem 10 peças com 40 centímetros de comprimento. E agora, para saber quantas peças, então, foram utilizadas nessa parede, basta multiplicar as duas grandezas, as duas quantidades. Então, 10 peças que vão aqui e 20 que vão aqui, 10 vezes 20, isso vai nos dar 200. Então, foram utilizadas nesta parede 200 peças. A alternativa é a letra E. Alternativa correta, a letra E, então. Tá? Bom, vamos ao outro exercício, então, aqui, um exercício do PAV de 2017.
Maria comprou um terreno retangular medindo 15 metros de largura por 30 metros de comprimento, conforme mostra a figura abaixo. Essa figura aqui, então. Ela deseja construir uma casa em seu terreno, mas é importante que sobrem 50 metros quadrados para um pátio, uma área sem construção. Sendo assim, a área a ser construída na casa de Maria deverá ocupar no máximo qual dessas quantidades aqui de metros quadrados? 800 metros quadrados, 400 metros quadrados, 200 metros quadrados, 150 ou 120 metros quadrados. Bom, a nossa figura é essa aqui, né? Já está desenhada, então agora o que a gente precisa, o primeiro passo, né? É calcularmos a área total do terreno, ver qual é a área total desse terreno. A gente sabe que tem que sobrar 50 metros. Então vamos calcular a área total, metros quadrados tem que sobrar, né? Vamos calcular a área total deste terreno, e aí a área deste terreno, né? Ela vai ser a área de um retângulo, porque ele tem formato de um retângulo, e a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então a área total deste terreno vai ser base vezes altura. Então vai ser 30 vezes 15. Isso vai nos dar 450 metros quadrados. Então a área total do terreno, 450 metros quadrados. Se precisa sobrar uma área sem construção de 50 metros quadrados, então a área máxima que ela pode utilizar para construir vai ser determinada pela diferença entre os 450 menos os 50 metros quadrados que ela tem que deixar de pátio. E isso vai nos dar, então, 400 metros quadrados de área que ela pode construir, o máximo de área que ela pode construir. E essa é a nossa alternativa B, então, certo? Bom, gente, a aula de hoje, então, era isso, né? A gente resolveu esses exercícios aí do PAV. Aguardo vocês na próxima videoaula, então. Bons estudos a todos, pessoal. Tchau, tchau.